Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares, haverá fome, e isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e serás açoitados, e serás apresentado ante presidentes e reis, por amor de mim, para que lhes sirva de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não esteja solicito ou ansioso de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E irmão entregará à morte irmão, e os pais e os filhos os levantarão-se-ão, e os filhos contra pai, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Feche seus olhos. Bondoso Deus, a tua palavra nas Escrituras são perfeitas, Pai. Que ela possa penetrar em nossos corações, não só como letras, como lemos um livro, mas com inspiração divina dentro de nossas vidas. Que possamos ser vasos de honra, Pai, e reconhecer as nossas necessidades diante de Ti. Perdoa as nossas transgressões e nossas fraquezas, Pai, e ajuda-nos, Pai, a podermos servir diante da Tua presença o que Tu tens determinado em nossas vidas. Abençoa os Teus filhos essa noite e que Tu se manifeste através do poder do Evangelho nas vidas dos Teus filhos. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Esse é um assunto que eu queria usar, o primeiro versículo que está ali, a palavra princípio. Não como o princípio, como você leva lá no livro de Gênesis, o princípio, não. Não como essa ideia, mas com a ideia de princípios. A ideia de... a fé de um cristão tem princípios. Para ser curado, você tem que ter princípios. Para você ser libertado, existem princípios importantes para você ser libertado. Então, a Escritura está recheada sobre esse assunto. Para você estudar as 3 etapas da graça, existiu um princípio para mostrar as 3 etapas da graça. Não estou falando do princípio, mas estou falando de princípios que estão arrasgados em você, que diz que é um cristão. E isso é importante você saber, porque hoje, nesse tempo que você vive, parece que os princípios foram derrubados. Os princípios que eram valorosos no passado estão sendo destruídos. E isso eu quero entrar um pouco dentro da Escritura para termos base e mantermos os princípios. Porque se não mantemos os princípios, estamos fora da palavra de Deus e não vamos de maneira nenhuma para o arrebatamento. É isso que eu quero que você tenha bastante cuidado quando você fala de princípio. Tem famílias que têm princípios que mantém em seu lar, e que esses princípios dessa família possam ser passados de pai para filho. E isso é importante saber isso. Mas desde que esses princípios estejam de acordo com a palavra de Deus, essa família será muito bem sucedida. Agora, há princípios que não são colocados na palavra de Deus.
porque há outros interesses naquela família. Mas isso não é para nós hoje. Eu não quero levar para esse caminho. Eu quero levar para os princípios cristãos. E o irmão Branham fala na mensagem acusação, ele diz assim, ó: portanto, eu lhe acuso pela palavra de Deus. Olhe bem, eu lhe acuso pela palavra de Deus. Vocês estão ensinando as pessoas em um erro e crucificando os princípios de Cristo. Olha o que ele está abrindo. Ele está dizendo assim: os princípios de Cristo. Então, a própria palavra, o próprio Cristo tem princípios que a gente não pode tirar. Não podemos tirar aquele princípio, aquela maneira de usar aquilo. E olha o que ele vai dizer: princípios de santidade e vida, a vida de cima, de que aquela pessoa possa caminhar na rua e ser uma pessoa diferente. Santidade, aquela vida que veio de cima, não é daqui, de cima. Isso é só uma experiência, já vou dizer para você. De cima, que faça você andar na rua e as pessoas possam ver essa manifestação. E ele continua dizendo: pregadores de pé em campos de futebol ou de bolas, fumando cigarro, pedras de tropeço, todas as outras tolices que eles agendam, mulheres em seus corais, usando shorts, cabelos curtos, e se portando dessa forma, pintando as faces, então chamam de irmãs, isso e aquilo. E a Bíblia condena essas coisas. Isto é certo. Vão à festa e se portam de modo duvidosos. Mesmo assim, membros de igreja. Mantém seu testemunho e vive de maneira que desejam. Você conseguiu entender? Irmão Branham está falando do princípio cristão. E agora ele aponta o que acontece com essas igrejas. E ele sabe como elas estão agindo. E ele agora está replicando isso para a gente olhar no espelho. E cada um olhe para si. Não olhe para o lado, olhe para si. Observe aqui, ele vai nos dar uma ideia que talvez isso vai ampliar mais os nossos pensamentos. Sabemos que estamos próximo da Páscoa. Mas escute bem o que ele vai dizer. O mesmo que o Papai Noel está por toda a nação. Ele está dando um exemplo. Quem era? Ele era um alemão, um santo católico, há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. Ele está dando uma transição aí. Ele, não, esse homem gostava de dar presente, fazer o bem, fazer isso. Isso não tem nada de mal. Mas continua a transição. Ele vai dizer, um santo católico, muitos anos, um velho homem ocupado de fazer o bem. Hoje isso quase tem se tornado uma adoração. Aqui está o problema. Quando você vai começar a entrar a adoração. As crianças sabem mais de Papai Noel do que nascimento de Cristo. E agora? Que deu os princípios cristãos. É aqui que o irmão Branham vai dizer. Isso é correto, está bem. Dizer às crianças, eu seja o que for que você quiser fazer, no que dizer a respeito. Porém, as coisas, diz, é que é tão fácil cair nesta rotina, ou rotina do outro lado. Ele está dizendo assim, ó, você começa a abrir isso, e de repente você cai naquela rotina que não é para ser. Porque começamos a abrir algumas coisas, e de a pouquinho você está envolvido com uma rotina que parece ser boa numa maneira, mas não é. Você, filhos de Deus, filhas, tem que mostrar o quê? Cristo. Mas vamos chegar mais um pouquinho aqui. E ele diz assim, porém as coisas disso é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo. Os verdadeiros princípios fundamentais, ó, de novo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo. Do Natal.
Quais são os princípios do Natal? Você sabe qual é o princípio? Você pensou no princípio? Talvez demorou aí na sua mente. Você lembrou os princípios do Natal? Vocês são cristãos? Você diz que segue Jesus Cristo? Ou é uma rena? Um velhinho barbudo, um período de neve, entrando por uma chaminé, visitando todas as crianças naquele dia 25 e dando presente, colocando na meia? Será que esse é o princípio do Natal? Natal foi o maior presente que Deus deu para nós, foi Cristo. Não foi isso? Amém, né? E Ele veio para pagar um preço que nós éramos pecadores. Então você começa a entender que esses princípios na vida cristã, quando você fala para um jovenzinho ou para uma criança, você já tem que colocar. Você já tem que colocar a história como verdade. Se lembra que eu falei, muitas vezes eu falava, o Natal. Quando aquele jovenzinho vai crescendo, daí passa não sei quantos, 10, 15 anos, ele está lá com 16 anos, 17 dele, ele vai dizer assim, eu fui enganado pelos meus pais. Falava que existia Papai Noel. E eu acreditei. Daí depois tu fala do cristianismo, ele vai dizer, Jesus Cristo também deve ser uma mentira. Aí que está o problema. É como você conduz isso, irmão. Você tem que ter sabedoria nisso. E o irmão Branham, ele continua dizendo assim, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo, do Natal. E o homem aceita Papai Noel ao invés dos verdadeiros Natal. Isso é correto. Nenhum lugar para ele na estalagem. É isso que ele está dizendo. O Papai Noel tomou conta de tudo. Você não vê mais falar de nascimento de Cristo, do maior presente, do grande sacrifício. O que a igreja faz, sabe o que a maior igreja faz? Aí você sabe qual é? Elas criam um presépio, colocam ali os boizinhos e aquelas coisas todas, e ali Jesus Cristo é eterno menino. Esse Jesus Cristo eterno menino não vai ao Calvário, não morre por nós, então ele não serve para mim. Ele serve quando ele cresce, amadurece e rende-se, vai ao Calvário e derrama o seu sangue para salvar nós. Está vendo qual é o princípio do Natal? Então você começa a entender o que o irmão Morana quer dizer, para a gente voltar aos princípios cristãos. Se você está esquecendo em sua casa os princípios cristãos, você deve voltar. Olha aqui, ele vai dizer assim, os católicos, protestantes, judeus, são pessoas honestas e sinceras. São seres humanos. Que ele fala assim, as freiras não vão ao convento para serem mulheres iníquas, elas vão ali para serem boas mulheres. Elas tentam se aproximar de Deus, mas é o sistema que as polui. Você entende isso, irmão? Você compreende? É o sistema que polui. Você acha que uma mulher chega ali e vai ser freira, que sai de tudo, vai para um lugar, vai para um convento, quer se entregar a vida para Deus, você acha que ela está fazendo aquilo erradamente? Ela está numa posição certa, ela quer viver para Deus. Mas tem uma coisa aqui que o irmão Brandano, o sistema polui. Aí que está o ponto. É quando você pega a palavra e distorce ela para um interesse de uma igreja. Ela não consegue levar você a novo nascimento. Ela diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que orar o texto. Você tem que falar e orar Maria. Você tem que acreditar que aquele pão que está ali, aquele vinho que está ali, é o corpo literal de Cristo, e ali o vinho é o sangue de Cristo. Você viu os princípios dessa igreja? Você acredita que ali está o corpo de Cristo e ali está o sangue de Cristo? Eles creem dessa maneira.
Por isso, quando você vê um católico passar na frente da igreja, ele vai fazer o sinal da cruz. Por isso que estou falando, os princípios poluem. Irmão Brana fala, então preste bem atenção. Hoje é mais um culto de ensinamento, né? As pessoas se unem à igreja, não para serem pessoas ruins, mas para serem boas pessoas. Mas é o sistema da igreja que os afasta da palavra e dos princípios de Deus. Tem estabelecido para esse dia. E isto é o que os afasta. Então você afasta da adoração perfeita. Porque lá aquele sistema aplica daquele jeito aquela ação. E quando você vem para a Bíblia, você não vê que é desse jeito. E isso, irmão, está acontecendo. Estou primeiro colocando lá, para a gente trazer isso para nós. Como estão os nossos princípios cristãos? Como estão as tuas iniciativas em relação ao teu lar, à tua família, aos teus filhos? Como está a tua posição em relação a todos esses padrões? Ao teu serviço? Olha aqui, a tua igreja. Você acha que não tem dever com a tua igreja? Você tem dever com a sua igreja. Não, irmão, só tem dever com Cristo, é? Você vê Deus? Eu vejo Deus em vocês, com as ações corretas. Se não, Jesus não falaria para os 120 dizer assim, ó, se reúna lá em Jerusalém. Se não quisesse isso, ele dizia assim, afastam-se. Olha aqui. Ele vai dizer outra coisa aqui muito boa para nós. A semente da serpente. Este é o nosso Deus. E a semente do justo está quase acabando. Não é verdade? Pensa bem nisso, irmão. Eu estou falando de justo. Justo não em relação à tua justiça. Aqueles que creem na justiça de Cristo. Você consegue ver isso aí? Não é a minha justiça. A minha justiça, a própria palavra diz assim, ó, é plano sujo. A minha justiça. Agora, quando eu tomo a palavra e fico no que Deus disse, essa é a justiça de Deus. Quando você começa a entrar pela tua justiça, você tem que voltar porque você vai ser repreendido por Deus. É muito claro isso. Olha aqui que ele vai dizer. Fale com as pessoas a respeito dessas coisas. Fale com as pessoas sobre voltar aos princípios da Bíblia. Fale com as pessoas sobre milagres. Fale com as pessoas sobre isto. E a igreja deles não crê nisto. Então eles são filhos bastardos de Deus. A Bíblia diz que se nós não pudéssemos suportar a perseguição, escute bem isso, irmão. A perseguição, as provas, a zombaria, os sermões chamados de santos roladores, e assim sucessivamente, se você não pode suportar isso, você não é um filho, você é um filho bastardo, e não um filho de Deus. Assim diz a Bíblia. Irmão, quando você toma a palavra de Deus, quando você quer viver para Deus, você vai vir para a prova. Você nunca vai dizer para mim que quando você tomou a palavra de Deus, que você está se esforçando mais para Deus, que a coisa ficou boa. Não vai ficar. Vai ser sempre alguém engraçadinho, chamando alguma besteirinha, dizendo que tem um santo enrolão. Ah, deixa disso. Vai acontecer um monte de coisa, irmão. Por quê? Você entende? Princípios. A família de Deus tem que ter princípios. E esses princípios não podem ser negociáveis. Você acha que um princípio é negociável? Salvação é negociável para você? Cura divina é negociável para você? Libertação é negociável para você? Olha aqui. A mensagem é: não sabeis onde está o nosso Arnoldo Volks. Você sabe quem é esse Arnoldo Volks? É um herói lá da Suíça, no século XVI. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez?
A Suíça está sendo invadida naquela época. A Suíça está numa guerra. A Áustria, ali, os australianos invadem a Suíça. Eles vêm com, naquela época, provavelmente devia ser lança, aquelas coisas todas. E aqueles pessoal que estavam ali na Suíça eram camponeses. E eles estavam trancados. E surgiu esse herói. Sabe o que ele fez? Na frente do campo de batalha, ali quando os dois exércitos se encontraram, nem era exército deles, eles pegaram facões, garfo, pá, essas coisas todas. Ele falou primeiro da família dele, da liberdade. E depois ele deu um grito alto e falou, liberdade! Será que a gente quer ser liberto mesmo? Será que a gente quer receber esses presídios para ser liberto e dizer assim, liberdade! E quando ele gritou liberdade, ele foi para frente das lanças. E aquele exército foi ficando lança nele. E o povo, quando viu, ele entrou e abriu um espaço. E ali eles venceram aquele exército pelo um poder heróico. Será que a gente tem esses homens hoje aqui que querem receber as flechadas no peito? Escute o irmão Bruno falar. Onde está o homem de integridade? Onde está o homem de espírito? São tão insípidos e estão tão revoltos que nem sabem em que lugar estão. Deus, deixe-me permanecer com os princípios de um homem como um ministro. A palavra de Jesus, porque os céus e a terra passarão, porém ela nunca falhará. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Possamos, olha, irmão, você pode se pôr de pé, como dissesse assim, vou para o campo, abro o meu peito e digo, liberdade. E as lanças vão vir. As batalhas vão surgir. Isso faz toda uma diferença. Aquele povo ia ser destruído, mas pelo uma posição herói, ele toma essa posição e executa isso. De novo caímos no quê? Nos princípios. Estamos fazendo uma base. Olhe bem. Escute o irmão Banana falar, estreito é a porta. Ele diz assim, porém, eu comparo aquela geração com esta. Hoje, quando a literatura de milhões de pessoas que sofreram o cristianismo, ou professam o cristianismo, e não sabem mais a respeito de Deus do que saberia a respeito de um cavalo egípcio. Escute bem, irmão. Isso é para uma advertência, não. Você sabe o que é cristianismo? Preste bem atenção. Os princípios temos que saber. Todas as coisas que é princípio temos que entender. Porque os princípios nos colocam em posição correta. Se não sabemos os princípios corretos, escute o irmão Bruno falar. E não sabemos mais a respeito do que Deus, do que saberia a respeito de um cavalheiro do Egito. Há homens e mulheres hoje, literalmente milhões, que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, que não conhecem os princípios, o primeiro princípio do poder de sua ressurreição. Vamos parar aqui. Tem milhões que dizem assim, não, eu sou um cristão, eu professo o cristianismo, mas se você diz assim, qual é o poder da sua ressurreição? Princípio. Daí você pensa, você para. Morte, sepultura e ressurreição. Você está aqui porque lá naquele dia foi tirada uma pedra e não foi encontrado um corpo. Porque Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, é a maior farsa da época,
daquele tempo. Então, não adiantaria você entrar por essa porta e sentar nesses bancos, porque você nunca iria para a eternidade, você está morto. Você está vendo os princípios? Estamos falando só de princípios, irmãos. Olha aqui. Nunca provaram sua bondade. Essas pessoas, milhares que o irmão Branco está falando, nunca provaram sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder. Seus olhos estão cegos para a verdade. Isso não é brincadeira o que o irmão Branco está falando. Ele vai dizer assim, diz, nós estávamos cegos, guiados pelo cego, não irão, se o cego guia o cego, não irão todos eles cair na cova. Então eles pensaram, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos à mais alta igreja que há, nós somos rabi, somos melhores, sábios, treinados que existe. E todos, Jesus lhe disse que eles nem mesmo conheciam as Escrituras. Se fazem de Deus. Eles não conheciam as Escrituras. Jesus que recitou as Escrituras para eles. Vocês são deuses. Você percebeu? Presta atenção nisso, irmão. E ele diz assim, vem como Deus tem escondido dos olhos dos sábios e prudentes e revelado aos bebês, aos quais aprenderão. O poder é infinito de Deus. Quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegro perante Ele. Ele não negará nenhuma coisa boa, irmão. Primeiro Ele diz que precisamos dos princípios. Depois Ele diz, Deus teve prazer em revelar aos pequeninos. Porque, falei isso em Itajaí, né? Até ali... Gostaria de ler aqui, mas não estou com a mensagem. Irmãos, quando você está cheio de coisa, cheio de intelecto, cheio de inteligência, cheio de sabedoria, acha que é o entendido, acha que é o capaz, é ele que sabe tudo, é o sabichão, como é que Deus vai entrar aí? Você já pensou? Eu pego esse copo aqui, eu pegaria esse copo e encheria ali, como é que vai entrar mais água aqui? Não tem como entrar. Primeiro você tem que se desvaziar para Deus entrar. Agora, desvaziar é uma escolha tua. Deus não vai dizer assim, vou te desvaziar todo. Não, você tem que ter escolha sobre isso. Olha aqui. Em Hebreus capítulo 5, 6, ele fala assim, para que você se preocupa com o que o mundo pensa? Para que você se preocupa com o que os seus vizinhos pensam? Nossa consciência morreu e somos regenerados. E nascemos, grave essa palavrinha, e nascemos de novo. Através do Espírito de Deus, para servir o verdadeiro Deus vivo. Aí está você. Deus, irmão Brando, diz assim, aí está você. Se você nasceu, aí está você. Você entende essa posição? Se você nasceu, aqui está você. Agora, se você não nasceu, você não está aqui. Você percebeu? Se você não nascer em Cristo Jesus, nunca você fará parte da congregação do justo, porque você não nasce. Agora, quando você nasce, olhe bem, muitos podem nascer e morrer. Olha, irmão, escute isso aqui, esse pedacinho é interessante. Ele fala assim, agora pule para o verso 10, do capítulo 10, melhor dizendo, do outro lado da página. E leia sobre a sombra dos bens futuros. E não é imaginar exatamente as coisas, pelo menos no sacrifício que continuavam sendo oferecidos cada ano. Pode aperfeiçoar. Ele está levando aquela ideia de você faz um sacrifício, naquele tempo passado, matava um cordeiro e ia para a perfeição. Não, não podia fazer isso. E ele vai dizer assim, a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelo menos, o sacrifício que continuasse a se oferecer a cada ano pode se aperfeiçoar. Isto é aquela perfeição. Deixamos os princípios, olha agora, irmão.
vamos dobrar uma esquina, hein? Preste bem atenção nessa dobra de esquina para você entender. Vocês sabem os princípios? Amém? Vocês entendem os princípios? Agora escute Paulo falando. Deixe os princípios da doutrina de Cristo e vamos à perfeição. Espera aí. Vamos dar um exemplo. Eu estou com os princípios da doutrina de Cristo. Princípios. Está guardado no meu coração. Agora ele diz assim, Paulo diz assim, ó, deixe esses princípios e vamos à perfeição. Agora, que perfeição? Você sabe qual é a perfeição? Está diante dos teus olhos. Ó igreja, está diante de você. Sabe o que é isso aqui? Sabe qual é a última pedra de coroa? A pedra de coroa é a perfeição. Por quê? É amor. E Paulo está dizendo assim, ó, deixe os princípios e vamos para a perfeição. Você não. Pois vamos ler. A lei tem uma sombra dos bens futuros. Todas as ordenanças e os batismos e todas as outras coisas que eles tinham, nunca poderia fazer o adorador ser perfeito. Batismo em água não vai fazer o adorador ser perfeito. Você entende? Isso é princípio. Você está fazendo por uma boa ação, você está sentindo a presença do Espírito Santo e você quer tomar o batismo nisso, mas isso não te leva para a perfeição. Estamos falando de perfeição, você entende? Olha aqui. Você se unindo a uma igreja nazareno, nunca será perfeito. O irmão Brana começa. Unindo-se a uma igreja batista ou pentecostal, seja o que for, nunca será perfeito. Eu posso dizer, se você se unindo ao tabernáculo, nunca será perfeito. Porque aqui queremos que você esteja em Cristo. Eu quero que você nasça de novo, cheio do poder do Espírito Santo, que vá à perfeição. Olha aqui. Você sendo um homem bom, leal, nunca se fará perfeito. Você pode ser bom, leal, todo certinho. Mensagem de irmão Brana, para você firmar os passos aí. Não será perfeito. Você não pode ser, você não tem mérito em nada. Você não tem mérito em nada. Não há nada em que você possa ter mérito. Você está perdido. Você diz, bem, eu guardarei a lei. Eu guardarei o sábado. Eu guardo isso. Todos os mandamentos de Deus, eu faço isso. Paulo diz, coloque de lado todas as coisas agora. Você entendeu? Estamos subindo um nível. Eu quero que você, igreja, cresça. E não estamos mais brincando com leitinho. Eu não estou falando agora leitinho. Ah, você tem que ser batizado. Ah, você tem que fazer isso. Se Deus permitir, vamos fazer. Estamos subindo para a perfeição. E porque você está trancado, você não sabe os princípios, então volta aos princípios. Entenda isso. Olha aqui. Como entramos nisso? Oh, coisa boa, né? Como entramos nisso? Romanos 8:1. Agora, portanto, olha, escuta o que o irmão Brana coloca de palavra, irmão. O que ele coloca de revelação. Abra-se o teu coração. Olha o que ele fala. Não é batismo. Não é a ressurreição dos mortos. Olha, eu fico pensando. Escute o que ele vai falar. É Romanos 8:1. Ele diz assim: agora, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, se você está em Cristo Jesus, não tem diabo, não tem pessoa, não tem nada que aqui possa apontar nada, porque há um sangue que foi derramado por você. Deus não pode cobrar mais nada, porque Ele já cobrou do seu filho. Você está vendo subindo o nível? Você ainda vai dar ouvido ao diabo, que é o acusador? Escute, Escritura. Que não ando segundo as coisas deste mundo, a carne, mas segundo as coisas do Espírito. Se você está em Cristo, você anda em quê?
e em espírito. Você não anda com as coisas desse mundo, você não confia nesse mundo, você confia em Cristo, na palavra. Olha aqui. Mas são as coisas que você vê em seu espírito. Agora preste atenção, irmão. Bruna está tentando abrir um entendimento para a gente compreender o assunto através da palavra. A palavra é o espelho de Deus. A palavra é o espelho de Deus. Para mim falar alguma coisa, irmão, eu tenho que ter a palavra. Não é a tua ideia, não é o teu pensamento, não é a maneira que você acha que é. Você tem que ter palavra. Escute. É o espelho de Deus que reflete o que Ele é. Então, a palavra é o espelho de Deus e reflete o que Ele é. E o que você é. Coisa boa. Olhe bem. Irmão Branda diz assim, ó, se eu entrar na casa de um irmão, olhar o quadro dele, olhar como ele faz isso, faz aquilo, já vou dizer se ele é um cristão ou não é. Ah, eu sou um profeta? Não, não sou um profeta. Você entende o que está acontecendo aqui? Eu estou só pegando palavra e vendo o que está na palavra. Olha aqui. Que é e o que você é. Aleluia. Ó, que coisa, isso lhe diz. Este é o único livro do mundo, que é a Bíblia, que ele diz da onde você veio, quem você é e para onde você está indo. Você tem outro livro aí? Qual é outro livro que podemos usar aí? Tem um monte de livro aí. Claro que eu não sou contra você ler livros, não. É muito bom você conhecer vários livros. Mas esse é o único livro que vai mostrar da onde você veio, por que você está fazendo, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Isso é para os dois lados. Vou apertar a coisa agora. Se você não está de acordo com a vontade de Deus e você já sabe para onde você vai. Nem vou dizer. Agora, se você está com a vontade perfeita de Deus e está refletindo a imagem da palavra de Deus, você vai para onde? Vai para a glória, vai para a casa do Pai, você vai para a eternidade. Você entendeu? Quando essa Bíblia se demonstra e mostra, ela é muito clara. Você não consegue enganar ninguém, porque a Bíblia se abre como um espelho e ela reflete a tua imagem e vai dizer quem você é. Olha aqui. Quem você é e para onde você está indo. Mostre qualquer página de uma literatura em qualquer lugar, como toda a ciência e qualquer outra coisa. Cada bom livro que já foi escrito, nenhum deles pode lhe dizer isto. Esse é o espelho de Deus que mostra o que Ele é e o que você é. Então, entremos a um sanguíneo. Ele está dizendo assim, irmão, entre debaixo desse sangue. Esse sangue que foi derramado por ti e por mim. E ele diz assim, que mostra o que você pode ser. Se você deseja fazer a escolha, aí está você, através de um Espírito. Você sabe que é através de um Espírito, né? Vou falar aqui, mas depois eu vou reforçar um pouquinho mais na frente. Por que é através de um Espírito? O Espírito de Deus é vida. E quando esse Espírito entra em você, faz você nascer. Se lembra do ventre? Quando a criança nasce, ela está ali, rompe-se água, o irmão Brana fala, rompe-se água, depois rompe sangue, e depois rompe a vida. O Espírito entra naquela criança, e agora ela é separada da mãe. Por enquanto ela se mantinha com a vida da mãe. Agora quando ele sai, ela entra aquele Espírito na criança, e agora ela é uma pessoa única. Como você é único. Vamos um pouquinho para frente.
Hebreus 6. Irmãos, a gente tinha que pegar um tempo para estudar Hebreus. A igreja toda estudar Hebreu. Escute bem. Agora, então, no último domingo nós deixamos os princípios da doutrina de Cristo. No 6º capítulo, nós lemos isso. Sigamos em frente para a perfeição. Você percebe o que o irmão Branco está falando? Deixando os princípios para ir para a perfeição. Ele está pegando isso aleatório? Não. Ele está pegando aonde Paulo fala. Os princípios deixamos e vamos para a perfeição. E descobrimos que o povo hoje, em muitas igrejas, juntamente com o Tabernáculo Brana e outros diferentes, nós colocamos muito no estudo a respeito dos princípios de Cristo. Ele era o filho de Abraão, ele era o filho de fulano de tal, e assim por diante, na genealogia. Mas a Bíblia diz, coloque de lado todas essas coisas e seguimos para perfeição. Que loucura, né? Claro que eu sei que o filho da fé é Cristo. O filho de Abraão não é Isaac, o filho da fé. O filho da fé é Jesus Cristo. Se você ficar com Isaac, você se acabou. Mas quando você fica com Cristo, você vê a promessa findada ali. Mas isso é princípio. Tem vezes que eu vejo um monte de irmão brigando aí por princípio. Eu fico até vendo assim, não sabe nem o que é o vínculo da perfeição. Olha aqui. Primeiro você deve conhecer a doutrina. Glórias a Deus. Primeiro você tem que conhecer o princípio, você tem que conhecer a doutrina. Então você deverá saber todas essas coisas. Então vamos colocar. Conheço a doutrina. Agora eu pego ela e coloco de lado. Você não acredita em mim? Hebreus 6. Deixa eu ver. 32, 33. Você lê em casa. Escute bem. Coloque elas de lado. Ele disse, sobre a ressurreição dos mortos, imposição de mão, batismo e todas aquelas coisas mortas de Deus. Ficou difícil isso? Tampouco eles não têm nenhuma vida em si. Mas a igreja hoje simplesmente se inclina para aquelas coisas. Nós cremos em a deidade de Cristo. Sim, claro. Irmã Bruna fala. Nós cremos no batismo de água. Sim, claro. Imposição de mão. Paulo diz, tudo isso faremos, se Deus permitir. Mas diante de tudo aquilo, vamos colocar isso de lado agora. E seguimos em frente à perfeição. Você está captando isso? Não é jogar tudo para fora e agora vou fazer a minha vida, vou cair ali no vaneirão, vou para aquela coisa. Não é nada disso. Você tem princípio. Agora, se a gente ficar no princípio, nunca vamos chegar aonde? Na perfeição. Irmão, se a gente ficar batendo em batismo d'água, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, tem que ser isso, claro que vamos falar se alguém necessitar, se alguém precisar, mas vamos ficar toda a vida rodando ali, aquilo ali vai ser morte para nós, porque existe a perfeição. Olha aqui. Agora, a igreja não pode ser aperfeiçoada através das organizações. É isso que eu digo, irmão. Quando o sistema vem e organiza, eles batem em cima daquilo e ficam ali. É só isso. Não, você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E é só isso. Você tem que fazer isso. É só isso. Tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo o batismo. É só isso. Quem ficou assim? Você se lembra de alguém? Lutero. Justificação, 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 justificação. Ele podia ir para a perfeição, mas não foi. Virou um sistema. Virou uma organização. Você começou agora a entender por que a igreja de Deus Vivo não se denomina? Por que a igreja de Deus Vivo está sempre com vida? Por que a igreja de Deus Vivo, ela enche aquele homem para mostrar a verdade para você? Ou você acha que Deus está usando assim aquele homem só para usar? Você já ouviu isso? Você está sentado, você já escutou isso? Você está sabendo que Deus usa o vaso
não tem glória nenhuma, mas usa o vaso para mostrar como estamos, irmão. Olha aqui. Entramos em um relacionamento e descobrimos que a única forma que podemos ser perfeitos é estarmos em Cristo. E descobrimos então, através do ensinamento da Bíblia, que aqui, como entramos em Cristo, não através do batismo d'água, não através da imposição de mão, não através do ensinamento, não através do Espírito, mas através de um Espírito somos todos batizados em um corpo. Quando ele fala assim, ó, através de um Espírito somos todos batizados num corpo, ele não está falando em batismo d'água, ele está falando do batismo do Espírito Santo. É muito diferente, porque o batismo do Espírito Santo te coloca num corpo místico, estatura de um varão perfeito. Você ainda está onde? Nos princípios? Ou você subiu e está indo para a perfeição? Olha aqui. Eu podia dizer assim, ó. Para de ser criança. Você, o irmão Aranjo está ficando louco. Paulo falou assim, ó. E só posso dar leitinho para vocês, porque vocês estão acostumados só com leitinho. Não é isso que Paulo fala? Não posso dar carne sólida, porque vocês foram acostumados com isso. É duro, irmão. Se a gente ficar só nisso, um olhando para o outro e só batendo nisso, cadê o vínculo da perfeição? Cadê o vínculo da perfeição? Paulo fala do vínculo da perfeição. Não é esse o meu assunto, mas vou botar isso aqui para você entender. Você ama o meu irmão? Você ama o irmão? Você ama a irmã? Você dá a sua vida pelaquela irmã? Você dá a sua vida para aquela outra irmã? Jovem, você dá a vida pela outra irmã ali? Ou você dá a vida para alguém aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? O nosso amor, se a gente pegar aquela relação de amor que Paulo explica, o nosso amor é invejoso, o nosso amor é interesseiro, o nosso amor não quer viver para os outros, o nosso amor não quer ceder direito, o nosso amor é terrível, irmão. Queremos isso? Nem temos o princípio. É duro. E você não acha que é duro para um pastor? Há pouco tempo se reunimos ali para falar sobre unidade. Unidade. É o vínculo. Unidade está em Efésios. Quando você se une, mas como se une, irmão Arante? Como é que vamos unir? Se essa igreja se unir em unidade, Deus se revela a você. Cada um para si, meu irmão. O que está acontecendo aqui? E não quero enganar você. Por isso que eu falo uma vez, que eu sempre falo assim, ó. Naquele dia, eu não quero olhar para trás. De maneira nenhuma. Vou fazer o meu melhor hoje. Para não olhar para trás depois. Porque quem olha para trás, sabe quem é, né? Quem olhou para trás, você sabe quem foi que olhou para trás? E aconteceu o quê? Eu não quero olhar para trás. Vou fazer o meu melhor hoje aqui. Todo dia eu tenho que fazer o meu melhor hoje, para não olhar para trás. Você entende isso, irmão? Você não olhe para trás, você faça o melhor hoje. Por isso que tem vezes que eu brinco com os irmãos, quando eu sento ali, fico conversando horas com o irmão ali, sentado ali, me entrego naquele momento que está ali. Eu não fico questionando outra coisa. Se for para outra coisa, claro que se eu tiver a resolver algum problema, meu irmão, não vai dar, vou ter que resolver. Claro que eu entendo isso, mas naquele momento eu quero ser o melhor, naquele momento, para não olhar para trás.
Tem uma coisa que é um bom ditado para você. Tem vezes assim, você tem uma mãe, você tem um pai, um dia vai partir. Daí tem um monte de filhos, e os filhos começam... Partiu. Nunca vai na casa da mãe, nunca vai na casa do pai e abre o choreiro. Daí, o que tu me diz isso? Está chorando porque ama a mãe ou está chorando por remorso? Você entende o que eu quero dizer? Se eu faço, se eu sirvo, eu vou lá, abraço a minha mãe, faço isso, eu estou fazendo. Não estou olhando para trás, não, eu estou fazendo. Quando acontecer aquilo, eu sei que Deus vai levar ela para um lugar bom. Deus vai abençoar ela. Não vou ficar com remorso. Olha, irmão. E tu vê muito disso. Um atrás do outro, remorso. Porque, daí eles falam assim, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito isso, eu devia ter levado ela em tal lugar, eu devia ter levado em outro lugar, eu devia ter passeado com ela, eu devia ter ido no restaurante, gastar um pouquinho de dinheiro para ela ficar feliz naquele momento, eu devia ter feito... Olhar para frente, não olha para trás. Olha aqui. Vamos ler esse pedaço aqui, para a gente terminar. Tem mais coisas, mas não vou conseguir chegar. Olha aqui, vamos usar Hebreus 7. Isso vai ajudar um pouco a igreja, porque a igreja precisa disso. Nós temos um costume aqui. Nós temos uma ordem aqui. Esta igreja está baseada sobre os princípios bíblicos. Você concorda que essa igreja está com o princípio bíblico? O que a gente fez? Tiramos a autoridade de um sistema que estava lá atrás para dar autoridade a vocês. Sabia? Vocês que guiam e direcionam essa igreja. Não sou eu que vou guiar isso. Nós estamos em uma reunião que vão tomar uma posição, a igreja tem que saber e vai voltar. É vocês que votam. Não, vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Irmão, vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Qual é isso? É tal coisa, isso é tal coisa. Vocês votam e tomam a posição. Essa é a igreja do Deus vivo. Ela é soberana. Não existe nenhum homem dentro da igreja do Deus vivo que é soberano. Só existe um, Jesus Cristo. E isso vocês podem me cobrar. Tem outras coisas para romper, que eu quero trazer ainda para a igreja. Tem outras coisas. Mas todos têm o seu tempo para mostrar na palavra de Deus. Vou trazer na palavra de Deus. Vocês já viram, né? Vocês já escutaram sobre os anciões. Não existe bispado em cima de um homem. Não existe assim um homem sobre o branco. Eu sou aqui o pastor daqui, agora eu sou o bispo. E a igreja de Itajaí, lá se tivesse outro homem, eu seria sobre ele. Não existe isso. Deus nunca vai colocar isso. Mas vamos para frente. Aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Se há alguém aqui dentro que não está fazendo certo, você acha que ele não está? Vá a ele e fale com ele. Escute bem isso. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, não é o que você está pensando que está errada, que está mostrando na Escritura. Você tem que entender isso, senão você vai embolar todo o caminho. Se há alguém aqui que tem dentro que não está fazendo o certo e você acha que ele não está, vá a ele e fale com ele. Isso é com a igreja. Não é ninguém que vem de fora não visitar. Eu estou falando com irmãos. Se você puder reconciliar, você reconcilia. Então leve algum irmão com você. Se não reconciliar, leve um irmão com você, ou um ou dois. Então se ele não for reconciliado, diga isto à igreja, e a igreja o desligará. Você entende esse assunto? Preste bem, quem vai desligar qualquer pessoa é a igreja. Não é o pastor, não é a junta de diácono, não é ninguém sozinho que vai fazer isso.
quem desliga é a igreja. Por quê? Olha, escute. Não terá mais companheirismo com ele. Jesus disse: tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. Você começou a entender? Isso não é brincadeira, isso é a igreja do Deus vivo. Escute agora aqui. Essa é a razão pela qual você tem tantos problemas, porque você não segue os princípios bíblicos. Você que sabe o que é um princípio bíblico? Quando você não segue os princípios bíblicos e corre no corredor, em ponta, fazendo coisa errada, você está errado. Eu não posso estar falando mal de um irmão, eu tenho que ir lá e falar para ele. Você entendeu isso? Pode dizer assim, ele está errado. Ele saiu com uma mulher e cometeu um adultério. Eu falo assim, irmão, o que aconteceu com o irmão? O irmão está desse jeito, é errado, assim, assim, assim. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Você tem que se acertar com a sua esposa, porque você fez errado. Você está entendendo isso? Porque ele não só pecou na palavra, como ele pecou com um casamento. Você consegue entender isso, né? Se eu peco para Deus, eu me arrependo com Deus. Se eu peco por alguém, com outra pessoa, por uma situação, eu tenho que acertar com aquela pessoa. Ou você acha que só acertar com Deus? Sonhar, não sonha com isso. Isso é escritura pura. Por que não somos abençoados? Porque botamos as coisas debaixo do tapete. Por que não somos libertos? Porque as coisas vão por debaixo do tapete. Olha aqui. Então ele diz uma coisa muito importante. Se alguém na igreja está causando um distúrbio, ou algo está indo mal, não é seu dever de falar daquele homem ou daquela mulher. Você captou? Um irmão está fazendo distúrbio, está fazendo uma coisa errada, e daí você começa a falar, aquele irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é isso que você deve fazer. Você está errado. Olha o que o irmão Bruno vai dizer. É seu dever ir àquele homem ou àquela mulher e falar de seu erro. Você entendeu? Com sabedoria, com postura, como um cristão que ama aquela pessoa. Não que quer destruir aquela pessoa, não. Que ama aquela pessoa. E se ele não quiser te ouvir, leve outra pessoa com você. Se ele não quiser ouvir aquela pessoa, então a igreja o desliga. Jesus disse: o que desligar na terra, desligarei no céu. O que ligares na terra, ligarei no céu. Esse é o poder da igreja. Você percebeu? É o poder do pastor? Ele nem falou que é o pastor para ir lá. É você que é responsável por isso. Eu nem vou falar o relato aqui do irmão Brana, mas vamos pegar para essa parte aqui. E eu disse, olha o que o irmão Brana disse. Eu disse, irmão, eu quase disse o nome dele, porque esse jovem teve um problema, aquela coisa toda, eu pulei essa parte. Você tem uma maneira melhor? Não me mande lá, o irmão Brana disse, não me mande lá. Se o rapaz não está vivendo de acordo com a igreja e viu e agindo errado, então a coisa da igreja é fazer esse negócio. Isso está com a igreja. E é a igreja que vai falar com ele. Você viu aqui? Você acha que é o pastor? Coríntios fala isso. Vou usar o Coríntios para mais dar um exemplo. Tinha um jovem que estava andando com a esposa do pai. E a Coríntios estava tudo assim, deixando isso. Paulo dá bronca. E Paulo manda tirar do sangue. E depois, em Coríntios 2, você vê esse jovem se arrepender, passar um baita de um problema, Deus trabalha com ele e ele volta. Porque foi usado a bênção da palavra. Isso não é maldição, isso é bênção da palavra, igreja. É como você trata o seu filho. Se você deixa o teu filho muito frouxinho, vai dar problema. Se você dá uma dura nele, porque você quer abençoar ele para ele ser disciplinado. É assim que Deus faz. Olha, escute bem aqui. Então ele levou o irmão, e ele foi e falou com ele. Ele deu as costas ao irmão e deixou saber que ele estava
tratando do seu próprio negócio, que ele, pois, fizesse o mesmo. Ele está dizendo assim, não, vai tratar da tua vida. A minha vida eu trato eu. É isso que ele falou para esse irmão. Ele levou outro irmão, mais 2 diáconos. Foram e falaram ao rapaz, e ele não quis dar ouvido. Eles disseram isso à igreja, e ele não veio para várias noites para se reconciliar com a igreja. Depois que o seu pecado foi contado diante da igreja, você percebeu? Primeiro você faz as bases, depois, não quer reconciliação, é falado diante da igreja aquele pecado. Por que você está tirando do sangue? Por que a igreja está tirando do sangue? Daí vem e fala diante da igreja, porque houve 2 advertências. Deus ensina isso. Ele diz assim, ó, depois que seu pecado foi contado diante da igreja, então a igreja o desligou. Aproximadamente um mês depois disso, ele foi atacado de pneumonia. E o médico disse, não há nenhuma chance do mundo para ele de vida. Então ele voltou, rastejando, irmão Bruno fala, Deus sabe como fazer. Esse é o poder da igreja. É o que eu quero que você entenda. O poder está na igreja, desde que a gente trabalhe nos princípios. Não tomar coisas para ti, mas saber como conduzir os princípios. Deus vai abençoar e vai abençoar todos nós. Porque existe o temor de Deus. E agora existe outra coisa que é interessante. Existe o temor de Deus e existe o medo, né? Que é totalmente diferente.